pessoal, eu me chamo Amanda Plummer, faço parte do grupo PET da Engenharia Agrícola. Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender a resolver um tipo de exercício muito comum na química geral. Como calcular a massa de uma substância dissolvida em uma solução usando a molaridade e o volume. Esse tipo de cálculo é muito cobrado em provas na química geral e também pode ser usado na química experimental para calcular uma solução com uma concentração exata. Então, a gente vai partir para o nosso exercício. Uma solução aquosa de glicose C6H12O6 tem a concentração de 0,05 mol por litro e um volume total de 2 litros. Sabendo que a massa molar da glicose é de 180 gramas por mol, vamos calcular quantas gramas de glicose estão presentes nessa solução. Nosso objetivo aqui é encontrar a massa, em gramas, de glicose presente. E para isso a gente vai usar duas formas bem simples que eu já vou mostrar para vocês. Bom, a primeira fórmula que a gente vai usar é essa aqui. N igual a M vezes V. Bom, primeiro a gente vai entender para que serve cada letra. O N é o número de mols do soluto. Mols representa a quantidade de matéria, ou seja, quantas porções químicas daquela substância estão ali. M é a molaridade da solução, que é a concentração de mols por litro. V é o volume da solução, sempre em litros. Bom, essa fórmula permite que a gente saiba quantos mols existem na solução e é sempre o primeiro passo quando temos que descobrir a molaridade num volume. Agora vamos aplicar os valores do exercício. Sabemos que M igual a 0,05 e V igual a 2 litros. Então, a gente vai substituir na fórmula e vai obter N igual a 0,05 vezes 2 igual a 0,10 mol. Ou seja, a gente tem 0,10 mol de glicose na solução. Essa é a quantidade de matéria, ou seja, a quantidade de mols que a gente vai usar para descobrir a massa no próximo passo. Bom, agora que a gente já tem o valor de N, que é 0,010 mol, a gente vai usar a segunda fórmula, que nos dá a massa da substância em gramas. A fórmula é M igual a N vezes MM. Bom, a gente vai entender primeiro o que significa cada item. M é a massa, que é o que a gente quer descobrir. N é o número de mols que a gente acabou de calcular na fórmula anterior. MM é a massa molar, ou seja, quantos gramas tem um mol daquela substância. A massa molar da glicose foi dada no enunciado, 180 gramas por mol. Então, a gente vai aplicar os valores. M igual a 0,10 vezes 180, 18 gramas. Pronto, isso quer dizer que na solução há 18 gramas de glicose dissolvidos em 2 litros de água. Bom, agora a gente vai dar uma recapitulada no que a gente fez até agora, que em todos os exercícios desse tipo, a gente vai usar primeiro a fórmula N igual a M vezes V e depois M igual a N vezes MM. Esse exercício é muito útil para usar em laboratório para fazer soluções. Por exemplo, se um laboratório precisa de uma solução com 0,5 mol por litro de glicose em 2 litros, ele precisa pesar exatamente 18 gramas de glicose. Além disso, é sempre importante usar o volume em litros. Então, se te derem o volume em milímetros, tem que dividir por 1000. E sempre usar a massa molar em gramas por mol, que geralmente é fornecida no exercício ou calculada com a tabela periódica. Outro ponto é o número de mols, não é a massa. Às vezes o aluno confunde isso. Mols indicam a quantidade de partículas químicas, não gramas. Para saber gramas, tem que sempre usar a massa molar. Bom, para encerrar, vou dar uma dica para vocês para resolver esse tipo de questão com mais segurança na prova. Sempre que o exercício te dar a molaridade, ou seja, mols por litro e volume,
Pode apostar que o primeiro passo vai ser calcular o número de mols usando a nossa primeira fórmula, N igual a M vezes V. Depois, com os mols, você vai usar a massa molar para chegar na resposta em gramas. Não tenta fazer tudo de uma vez, faça em 2 passos. Isso ajuda a evitar o erro de unidade e te dá mais segurança. Não se esqueçam da conversão correta das unidades e do uso exato das fórmulas. Isso é o que diferencia um bom resultado de um chute. Bom, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês a resolver algumas questões. Muito obrigada pela atenção.